Queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje esta festa litúrgica da conversão de São Paulo. É uma festa litúrgica e a conversão de São Paulo é narrada, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, por 3 vezes, tal a sua importância. O livro dos Atos dos Apóstolos narra a expansão do Evangelho, da Palavra de Deus, que chega até os confins da terra na força do Espírito Santo. Logo no início do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e que dá à Igreja então toda a sua vitalidade, e é na força do Espírito que o Evangelho se expande. E são narradas várias conversões ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos, conversões importantes, algumas individuais, e levando também a família, e outras de multidões. Por exemplo, aquela multidão que ouviu a pregação de Pedro logo depois de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas, e que pedem o batismo. Mas quando uma conversão é muito importante, assim, individual, ela é narrada. Vemos aquele episódio da casa de Cornélio, né, em que Paulo vai batizar depois Cornélio e toda a sua família, no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. Mas a de Paulo é tão importante, com efeitos para toda a igreja, que no livro dos Atos dos Apóstolos é narrada no capítulo 9, no capítulo 22, trecho que foi aqui hoje proclamado na primeira leitura, no capítulo 26 também, né? Sem falar das referências que Paulo faz, seja na carta aos Gálatas, seja na carta aos Filipenses, sobre esse episódio. Nós vemos que São Paulo era um homem zeloso, filho de hebreus, nascido em Tarso, tinha dupla cidadania hebraica, pelos pais, pela tradição, mas também sendo do mundo grego, conhecia a cultura grega e a língua grega. É enviado ainda jovem a Jerusalém para a sua formação e frequenta a escola de Gamaliel, o rabino mais importante e famoso daquele tempo. Fariseu zeloso, progredia sempre no conhecimento da lei, na observância da lei, homem reto, e que buscava a unidade da comunidade. E quando veio o cristianismo, Paulo interpretou equivocadamente o cristianismo como um desvio, como um erro, e passou a ser então alguém que combatia e perseguia os cristãos. Mas Deus tinha um desígnio para Paulo. Saulo, o nome hebraico, Paulo, o nome grego. Nós o conhecemos mais como Paulo, porque depois a sua vida foi totalmente orientada para a missão entre os gentios, entre os pagãos. Então o nome grego prevaleceu sobre o nome judaico, Saulo. Ele então, indo para Damasco, zeloso como era, pediu cartas para prender aqueles que ele encontrasse nas sinagogas de Damasco e que estivessem aderindo ao cristianismo, porque naquele tempo os cristãos ainda frequentavam as sinagogas, era todo mundo ainda junto, ainda não tinha essa separação clara da própria identidade da igreja cristã. E no caminho de Damasco tem esse episódio em que nós vemos uma intervenção de Deus claríssima na vida de São Paulo. Não é sempre que a intervenção de Deus é tão evidente como esta, como aconteceu também o chamado de Mateus no Evangelho, mas Deus se manifesta a Paulo no caminho de Damasco, uma luz, é a imagem que ele descreve. Só pode ser falado esse tipo de experiência com imagens, porque é impossível traduzir uma experiência dessa numa linguagem nossa comum. E ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Isso realmente começou a mudar a perspectiva toda de Paulo. E para nós é profundamente consolador considerar
que não era Jesus perseguido diretamente, eram os cristãos, eram os discípulos, mas Jesus se identifica conosco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue os cristãos persegue o Cristo. E ele se apresenta como Jesus de Nazaré, aquele que viveu na história, na Palestina. E ele então percebe que ele andou por caminhos completamente errados, equivocados, pensando estar fazendo bem, zeloso, ele acabou sendo alguém que ia contra o projeto de Deus. O que devo fazer? Ele pergunta a Jesus. E Jesus manda ele para onde? Não diz imediatamente não, manda ele ir para a igreja. Manda ele ir para Damasco. Lá será dito aquilo que deves fazer. E é enviado a ele Ananias, que representa a igreja local. Ananias vai anunciar-lhe o evangelho e vai administrar-lhe o batismo. É no seio da comunidade eclesial que nós encontramos a vontade de Deus. Paulo experimentou isso na sua própria biografia. As conversões não são simplesmente um ato individual entre Deus e a pessoa. Sim, Deus intervém na vida da pessoa, mas ele remete a pessoa à vida comunitária, à vida eclesial. Fora da comunhão eclesial, não há verdadeiro seguimento de Jesus. Paulo vai desenvolver isso, inclusive na sua teologia, nas suas cartas, seus escritos testemunham que nós somos o corpo de Cristo. O corpo tem muitos membros, né? Cristo é a cabeça, mas nós somos o corpo. É na comunhão eclesial que nós fazemos a experiência do seguimento e da configuração a Jesus. É claro que nesse espaço desta homilia, eu não posso aqui, nem mesmo um resumo da vida de Paulo, da sua teologia, das suas cartas, né, maravilhosas, fortes, interpeladoras. Já no ato penitencial eu citei duas delas, Gálatas e Filipenses, né? Os escritos de Paulo são realmente escritos que nos interpelam. Lembro agora de um outro: evangelizar para mim não é um título de glória, mas é uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não evangelizar, vai dizer na primeira carta aos Coríntios. Ou então, a caridade de Cristo me impele, me comove, me impulsiona, quando eu considero que um só morreu por todos, na segunda carta aos Coríntios, e assim por diante. Os textos de Filipenses, particularmente, cheios de afeto, a carta polêmica aos Gálatas, a carta mais teológica, o Evangelho de Paulo aos Romanos, são textos preciosos que nós devemos conhecer, fazer uma leitura orante deles para a nossa própria configuração a Jesus. Agradeçamos a Deus que interviu desta forma na vida de São Paulo, em benefício de toda a igreja. Através dele, ele, pelo seu trabalho missionário, o Evangelho se estendeu de uma forma extraordinária, né? São chamadas 4 as viagens missionárias principais de Paulo. A primeira, depois que ele se converte, recebe o batismo, em Damasco ele começa a pregar, mas é perseguido e tem que sair fugido da cidade, porque os judeus querem matá-lo. Aí ele vai se retirar. Uns 3 ou 4 anos, fica num lugar meio assim desértico. Não vamos pensar que a vida de Paulo foi fácil, não. Conversão é exigente. Veja a situação de Paulo. Ele não era aceito mais pelos judeus, considerado um traidor. E os cristãos o viam com desconfiança. Ele nos perseguia. Será que converteu mesmo? Será que não é só uma estratégia? Ele ficou sem um, sem outro, né? A não ser alguns poucos que confiavam nele. Ficou no lugar deserto durante alguns anos. Depois, então, Barnabé vai até Antioquia e percebe que ali muitos estão abraçando a fé e vai atrás de Paulo, que já tinha voltado para Tarso, que estava trabalhando lá, mas numa vida mais de reclusão, de oração, e leva consigo Paulo para evangelizar em Antioquia. O sucesso é grande
e de Antioquia os dois são enviados em missão, primeira viagem missionária, vão a Chipre, vão a regiões da Ásia Menor, enfrentam situações difíceis. Deus concede a sua graça a tal ponto que em determinado momento passam até por episódio assim constrangedor, porque realizando sinais, milagres, alguns pensam que Paulo e Barnabé são deuses, né? Zeus e Mercúrio, que tinham descido à terra e querem oferecer sacrifícios a eles, eles têm que rasgar as vestes e rejeitar. Enfrentam várias situações, mas têm muitos frutos. Retornam a Antioquia, relatam os fatos, mas lá já tinham chegado alguns judaizantes e explicado e dizendo que Paulo estava pregando algo que não era benéfico, porque as pessoas tinham que se circuncidar, e aqueles que estavam abraçando a fé entre os gentios precisavam passar por todo o caminho judaico, algo decisivo. Paulo então vai até Jerusalém se encontrar com Pedro e com os que estavam lá, Tiago, João, fica com eles durante algum tempo. Há uma reunião, o Concílio de Jerusalém, que é decisivo para a vida da igreja, né? Como é que é? Vamos ter que impor aos pagãos os costumes hebraicos ou não? E vence essa posição pela intervenção de Pedro, que lembra o episódio vivido na casa de Cornélio, que era um pagão e que abraçou a fé. E Paulo também pode narrar a sua experiência juntamente com Barnabé, e chega a uma solução de compromisso a partir da intervenção de Tiago, dizendo só que deveriam observar determinadas práticas disciplinares, evitando as carnes, comer das carnes sacrificadas aos ídolos, para não escandalizar os judeus. Enfim, primeiro episódio, mas marcante para toda a vida da igreja. Aí o cristianismo se destaca do judaísmo. Paulo parte para a segunda viagem apostólica. Passa novamente pelas regiões da Ásia Menor, outros lugares onde não tinha passado também, e entra pela primeira vez na Europa, em Filipos, né? Na Macedônia. Ele tinha um projeto, mas dócil ao Espírito Santo, ele vai para o outro lado. Maravilhosa a segunda viagem, sofre perseguições, é preso, é açoitado. E ele tem que lembrar aqueles que estavam prendendo, que tinham açoitado, que ele era cidadão romano, e que se eles não queriam ser submetidos a um tribunal, porque tinham mandado açoitar alguém sem julgamento, que eles deviam soltá-lo, e soltam imediatamente. Ele continua seu percurso, volta a Jerusalém, depois de passar, continua ali descendo pelaquela região, vai até Atenas, tem uma pregação naquela cidade cosmopolita, importante, que na verdade foi um fracasso, uma tentativa de enculturação que não teve sucesso, pela dificuldade daqueles racionalistas de acolher a ressurreição do Cristo. Vai até Corinto, cidade comercial importantíssima, onde ele tem, mas também muito mundana, onde ele tem um sucesso inesperado. Depois vai de novo a Jerusalém para cumprir um voto. Parte para a terceira viagem apostólica, percorre essas regiões que antes, onde estivera, e vai ainda a outros lugares, onde permanece durante um bom tempo, como Éfeso, vai constituindo pessoas também para ficar nessas regiões, até que volta novamente a Jerusalém, levando a coleta da comunidade de Corinto. Nesse tempo vai escrevendo as suas cartas, que nós temos esse tesouro no Novo Testamento. E voltando a Jerusalém, então, depois de algumas intrigas, é preso, e aí apela para a sua condição de cidadão romano, para realizar o seu grande projeto, que era a viagem de ir até Roma, e depois de Roma ir à Espanha. Então ele vai fazer a quarta viagem missionária, mas esta já acorrentado. Levado para Roma, permanece em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, mas evangeliza também naquela comunidade. Parece que depois foi posto em liberdade e parece que foi até a Espanha, né? Pelo menos nós temos relatos de alguns escritores antigos, né, da antiguidade, que contam que ele foi a Roma. Tanto que na época da perseguição de Nero, ele não está em Roma e não morre nessa ocasião. Mais tarde, quando volta, é preso, enfrenta outra prisão duríssima,
escreve suas últimas cartas e depois vai ser degolado como cristão e como cidadão romano. Não podia ser crucificado, mas é degolado por ser discípulo de Jesus. Lá no seu túmulo em Roma, o que está escrito no epitáfio é muito simples: Paulo, apóstolo e mártir. Só isso. E é tudo. Paulo, apóstolo, missionário e mártir, deu testemunho de Jesus Cristo. Agradeçamos a Deus por essa vida e conheçamos sempre mais as cartas de Paulo, que nos ajudarão sempre à configuração a Jesus e a alimentar o ardor missionário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.